Vamos analisar agora uma mudança de coordenadas de x, y para rθ, que se constitui nas coordenadas polares. Então a gente se lembra que o sistema de coordenadas polares é definido em termos de coordenadas rθ, em termos das quais x e y se expressam por essas equações. E aqui a gente adota que r maior ou igual que zero e o θ está fixo entre 0 e 2π. Então a gente sempre vai descrever regiões D em termos de x, y, mudando essa região para uma região equivalente definida em termos de rθ. E a gente vai estar tratando regiões tais em que x e y, dadas por essa equação, também permitem a gente obter rθ em função de x, y. Aqui, se a gente usa a fórmula de mudança de variáveis, a gente imagina rθ como sendo u e v, novas coordenadas. Então, lembrando aqui, naquela notação que a gente tinha utilizado, a mudança de variáveis consistia de você, uma vez obtido x e y em função de u e v, as novas variáveis, o integrando mudava da seguinte forma. Aqui, no lugar do UV, a gente tem rθ. Então, continuando aqui, f de xy, como x é r cosseno θ e y é r de seno θ, a f, no lugar do x, a gente vai substituir por r cosseno de θ e no lugar do y a gente coloca r seno de θ. Agora a gente tem que calcular esse jacobiano, esse determinante. Ora, daqui a gente sabe que dx dr cosseno de θ, dx dθ menos r seno de θ, dy dr seno de θ, dy dθ r cosseno de θ. Então, esse determinante que a gente está calculando aqui, ele acaba se tornando determinante dx dr cosseno de θ, dx dθ menos r seno de θ, dy dr seno de θ, dy dθ r cosseno de θ. Ou seja, lembrando que aqui a gente estaria olhando o u como sendo r e o v como sendo o θ. Então, esse determinante aqui fica r cosseno ao quadrado de θ. Aqui a antidiagonal tem o sinal negativo, mas ela tem um outro sinal negativo que vem do determinante, então fica r seno ao quadrado de θ. R cosseno ao quadrado mais r seno ao quadrado, fatorando r, a gente fica com r vezes cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado de θ, que é 1. Ou seja, a gente obtém r. Como a gente está se limitando a considerar o r positivo, que é a definição que a gente está adotando aqui, então, esse módulo do determinante ficaria módulo de r, só que módulo de r é r, porque r é positivo. Então, essa expressão aqui, essa quantidade que está aqui, basicamente ela me dá o r, ou seja,
esse termo é R. E no lugar do U e do V, a gente sabe que fica Rθ, então temos dr dθ. Ou seja, se a gente tem uma integral dupla sobre uma região D, e essa região ela tem certos aspectos que a tornam mais simples. Se a gente usar coordenadas polares, é conveniente, então, a gente, ao invés de trabalhar com x, y, trabalhar com Rθ. E, nesse caso, integrando muda de acordo com essa expressão que está aqui. Ou seja, esse termo simplesmente é R. Ou seja, uma vez que a gente sabe que é R, todo problema que a gente tiver coordenadas polares, a gente não precisa estar recalculando esse determinante. Basta a gente inserir R, como está aqui. Então vamos dar um exemplo de aplicação de coordenadas polares no cálculo de uma integral dupla. Seja integral onde D é a região situada entre as duas circunferências mostradas na figura. Aqui se tem raio 1 e raio 2. Então a região D é essa região aqui. Então, aqui a gente vai usar essa expressão dada aqui. Então, a gente tem a região expressa em Rθ, daqui a pouco a gente faz isso. E a função f, nesse caso, ela é dada aqui. Aqui está a nossa f. Ou seja, f de xy é 3x mais 8y2. Então, nesse caso aqui, lembrando, x, r, cosseno de θ, y, r, seno de θ. Então, f de xy, no lugar do x, r, cosseno de θ, r, seno de θ no lugar do y. Ou seja, 3x vai ficar 3 r cosseno de θ. 8y2 mais 8y ao quadrado, então fica r2 seno ao quadrado de θ. Então, esse primeiro termo aqui corresponde a f de xy expresso em termos de Rθ. Agora tem esse r que vem do jacobiano, integral dr em dθ. Agora a gente tem que olhar essa região D e parametrizar essa região em função do Rθ. Aqui a gente vê o seguinte, a gente tem que pensar a região descrevendo todos os pontos dela, fazendo variações em θ em R. Essa região, a gente nota o seguinte, se você pegar um ponto genérico nessa região, vamos supor que a gente mantenha o θ fixo. Se você mantém o θ fixo, todos os pontos para um θ fixo nessa região D correspondem a uma variação do R associada a esse círculo aqui menor de raio 1 até um R associado a esse círculo maior, cujo raio é 2. Ou seja, para um θ fixo, todos os pontos da região D que estaria aqui, nesse segmento aqui, o R varia de 1 até 2. Então, para um θ fixo, eu posso dizer que o R está variando aqui. Agora, esse ponto aqui, para um R fixo, eu vejo que eu obtenho todos os outros pontos com esse mesmo R
fazendo o θ variar livremente de 0 a 2π. Ou seja, a parametrização da região D em coordenadas polares, nesse exemplo, ela ficou muito direta. O R varia de 1 até 2 e o θ de 0 a 2π. Outro ponto importante aqui é o seguinte: quando a gente está descrevendo esse sistema de coordenadas polares, a gente tem que lembrar, como eu tinha feito anteriormente ali, que o R sempre é maior ou igual que zero e o θ está nessa faixa. Então a gente não muda essa convenção. Na utilização do sistema de coordenadas polares, nesse exemplo de integral dupla, essa parametrização R cosseno de θ, R seno de θ, a gente usa juntamente com essa convenção. Então a gente vai sempre estar trabalhando com essa faixa 0 a 2π, e nesse exemplo o R de 1 até 2. Então aqui voltando para a integral, tanto faz a ordem com que eu faço a integração. Então eu vou fazer em θ por último. E o R primeiro. Então aqui a gente tem 3R cosseno de θr, ou seja, 3R2 cosseno de θ mais 8R3 seno ao quadrado de θ dr dθ. Então, vamos fazer a integral em R. R3 sobre 3 8R4 sobre 4. Isso aqui para R variando de 1 até 2. Aqui a gente pode cancelar. Então, quando R é 2, você fica com 8 cosseno de θ. Aqui também a gente pode cancelar. Fica 2. 2 a quarta, 16, então mais 32 seno ao quadrado, menos essa quantidade quando R é igual a 1, ou seja, cosseno de θ mais 2 seno ao quadrado de θ. Então, continuando aqui em cima. Aqui, então, indo aqui em cima, a gente tem integral então aqui vai ser 8 menos 1. Então vai ficar 7 cosseno de θ. 32 menos 2 seno ao quadrado, mais 30. Então, integral de 7 cosseno de θ vai ficar 7 seno de θ, que a gente tem integral de seno ao quadrado, né? Lembrando isso aqui, integral de seno ao quadrado de θ dθ, isso aqui a gente escreve como sendo 1 menos então dá 1 meio
de θ. Aqui vai ficar a integral de cosseno de 2θ negativo. Então vai ficar... Ou seja, essa integral vai ficar 1/2 de θ menos 1/4 seno de 2θ. Ou seja, essa integral aqui vai ficar 30 1/2 θ menos isso tudo aqui calculado para θ de 0 a 2π. Então aqui a gente obtém 7 θ igual a 2π. Seno de 2π vai dar 0. Aqui vai ficar 30 sobre 2, 15. θ igual a 2π. Seno de 4π, mais uma vez, isso dá 0. Menos essa expressão quando θ igual a 0. 7 seno de 0 dá 0. 15, que vem daqui. θ igual a 0. Menos seno de 0, que vai dar 0. Então, isso aqui basicamente vai ficar 0 aqui. Então, vai dar 30π. Ou seja, o valor dessa integral final nos dá como resposta 30π.